Olá! Hoje vamos mergulhar num material que, olha, me pegou de jeito. É do canal Ramilfo Ensina. Ele junta duas ideias que parecem não ter nada a ver. A disciplina de um escriba de milênios atrás e, do outro lado, essa busca muito moderna por uma comunidade perfeita, sabe? Uma busca que todo mundo já fez um dia, né? Exato. A nossa missão aqui é tentar entender essa conexão. Primeiro vamos olhar para a história de um cara chamado Esdras e ver o que ele ensina sobre se preparar para aprender de verdade. Depois a gente entra numa parábola super inteligente sobre a caça à tal igreja perfeita. A ideia é sair daqui com algo prático. E a provocação central que o material coloca na mesa é justamente essa, né? No fim das contas, de quem é a responsabilidade pelo nosso crescimento? Boa pergunta. A gente fica esperando encontrar o ambiente ideal, o grupo sem defeitos, o líder perfeito. Ou será que a chave está em cultivar algo dentro da gente, uma mentalidade que permita a gente florescer mesmo no meio do caos, da imperfeição? Que vamos combinar é a regra do jogo. É a regra do jogo. Perfeito. É a velha história do foco interno contra o foco externo. Vamos começar então com essa figura Esdras. Beleza, quem foi esse tal de Esdras? O vídeo descreve ele como sacerdote e escriba, basicamente um super especialista na lei de Moisés. Ele liderou um grupo de exilados de volta para Jerusalém. E o nome dele, aliás, parece que significa ajuda, o que já dá uma pista do personagem. Sim, mas o que me chamou a atenção foi uma frase específica, segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele. Soa meio poético, né? Mas fico pensando o que isso significava na prática. Era só sorte? É uma ótima pergunta porque o autor do vídeo não trata isso como mágica, não. A interpretação que ele traz é que ter a mão de Deus sobre si era uma consequência direta do alinhamento do Esdras. Alinhamento? Como assim? Ele estava tão focado em buscar e fazer o que era correto, o que era justo, que isso gerava uma espécie de autoridade, de influência. Entendi. A prova é que o texto diz que o rei da Pérsia, um poder estrangeiro, simplesmente deu a ele tudo o que ele pediu para a jornada. Recursos, permissões. Nossa. Não era um poder místico, era um poder que vinha da integridade do foco dele. Entendi. Então não é um passe de mágica, é causa e consequência. E isso me leva à próxima dúvida. Se era uma consequência, qual foi a causa? O que ele fazia de tão diferente para ter esse alinhamento todo? É aí que o vídeo aponta para o que ele chama de pulo do gato. Tem um versículo que diz: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. A palavra-chave é essa, preparado. Preparado. Ele não tropeçou na sabedoria. Ele se preparou ativamente para recebê-la. E preparar o coração não é só sobre ter bons sentimentos. Certo. O autor conecta isso com outro princípio muito forte. Não procures pregar a minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. Uau! Ou seja, antes de sair falando, ensinando, agindo, existe um trabalho interno, fundamental de absorção, de internalização. Isso faz muito sentido. É como um músico que passa horas praticando sozinho antes de ir para o palco. O autor do vídeo até dá um exemplo pessoal, né? Ele fala que escreve à mão enquanto estuda. Exato. Ele diz que o ato de escrever ajuda a memorizar, a se engajar com o texto de um jeito mais profundo. Não é só passar o olho. De jeito nenhum. É um esforço consciente para obter a palavra, como ele diz. E se a gente junta essas peças, o vídeo propõe quase um roteiro, um passo a passo para o aprendizado eficaz. Sim, um algoritmo quase. E o genial é que a ordem das coisas é totalmente contraintuitiva para a nossa cultura de hoje, de velocidade, de... Já sei tudo, a gente mal lê a manchete e já vira especialista. Exatamente. O modelo de Esdras inverte essa lógica. Veja a sequência. Passo 1. Preparar o coração. Criar a disposição, a humildade para aprender. Passo 2. Buscar e obter a palavra, que é o estudo ativo, o mergulho de cabeça. Depois, passo 3, cumprir e aplicar, ou seja, transformar aquele conhecimento em comportamento, viver aquilo. E só depois? Só então, por último, como quarto passo, vem o ensinar,
O ensino vira o transbordamento de algo que já foi vivido e não só a repetição de algo que foi lido. A integridade vem antes da eloquência. Perfeito. Nossa, isso muda tudo. Colocar o ensinar por último é uma lição de humildade gigantesca. E essa ideia de preparação interna é a base. E é interessante porque a segunda parte do material fala justamente do oposto, a busca incessante pela perfeição externa. É a conexão perfeita. O autor usa uma parábola muito criativa para mostrar como essa busca pode ser uma armadilha. Exato. Ele nos transporta para a história de um membro de uma congregação que, assim, está de saco cheio. Sei como é. Ele olha ao redor e só vê problema, falha, gente que o irrita e ele conclui. O problema é o lugar. Preciso achar uma ala perfeita. A ala, no caso, é uma congregação local, né? Isso. E aí começa a saga dele. Na parábola, ele resolve buscar conselho com os melhores, pega o telefone e liga para o apóstolo Paulo. Adoro a licença poética. E a pergunta é direta. Paulo, me ajuda. A congregação que você fundou em Corinto é boa? Tô pensando em me mudar para lá. E aí vem o banho de água fria. Total. É aqui que a história fica divertida e um tanto desoladora. O Paulo da parábola responde que sim, claro, tem gente maravilhosa em Corinto, mas ele mesmo precisou escrever cartas duríssimas para eles. O vídeo então lista os problemas de cada lugar, usando as próprias cartas bíblicas como fonte. E quais eram os problemas? Em Corinto, o cenário era caótico. Tinha panelinha, fofoca, briga e inveja. Nossa, E o cúmulo: membros processando outros membros nos tribunais comuns. que furada. Definitivamente não era um paraíso. Então ele risca Corinto da lista. Risca. E pergunta sobre Éfeso. A resposta na parábola é que lá a doutrina era sólida, o pessoal era firme. Ah, então essa parece boa. O problema: faltava amor. A coisa era tão séria que Paulo teve que incluir na carta um apelo básico para os maridos amarem suas esposas. O básico do básico estava em falta, então. Pois é. A jornada de decepções continua. Ele pergunta sobre Tessalônica. E lá? Lá, o problema era um grupo de gente desordenada. Gente que não trabalhava, vivia de favor e se metia na vida dos outros. O pessoal folgado e fofoqueiro. Tem em todo lugar. E em Filipos, a questão era super específica. Quase uma briga de condomínio. Duas mulheres da liderança, Evódia e Sintique, não se bicavam de jeito nenhum. Mentira! E a briga delas estava rachando a comunidade. Isso é muito específico. Mostra como os problemas eram bem humanos, né? Exatamente. E não para. Em Colossos, o buraco era mais embaixo. O problema era de doutrina. Tinha gente ensinando heresia, misticismos estranhos. Tipo o quê? A ponto de alguns estarem cultuando anjos. Já imaginou. E para fechar o tour com Paulo, ele fala da Galácia, que é descrita de um jeito brutal. Um lugar onde os membros estavam se mordendo e devorando espiritualmente. Um canibalismo espiritual, que imagem forte. Pesado, né? Muito. Então, depois dessa conversa com Paulo, o sujeito da parábola não desiste. Ele pensa, ok, o problema deve ser o estilo do Paulo. Aham. E decide tentar outro líder, o apóstolo João, o apóstolo do amor. A esperança era encontrar um lugar mais pacífico. Mas a lógica se repete. O autor usa as comunidades que João supervisionava, aquelas do livro de Apocalipse, e o padrão de imperfeição continua. Ah, não! Em Tiatira, a galera era legal, mas tolerava os ensinamentos errados de uma mulher que se dizia profetisa. Em Laodiceia, o problema era a apatia. A apatia. Uma comunidade morna, sem paixão, que se achava rica, autossuficiente, mas era espiritualmente pobre. E em Pérgamo, tinha gente seguindo a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, isso soa meio esotérico. O que seria? O autor explica de um jeito simples. É basicamente o equivalente antigo de dar maus conselhos de propósito. De ensinar os atalhos que parecem bons, mas que levam direto para o problema. É a doutrina que ensina como fazer os outros tropeçarem. Entendi. Mais um problema gravíssimo. Então, depois de toda essa peregrinação, o personagem da história tem uma última ideia. O último recurso. Exato. Ele pensa, já sei, vou para o centro de tudo, para a sede mundial da igreja, em Jerusalém. Lá, com certeza, tudo é perfeito. E essa talvez seja a parte mais impactante da parábola.
porque nem Jerusalém escapa. Peraí, até em Jerusalém, que era a sede... Até lá, o Riesman lembra que, mesmo no coração da igreja, havia preconceito entre diferentes grupos de viúvas, havia fofoca. Sério? E o caso mais famoso, um casal da liderança, Ananias e Safira, que mentiu descaradamente sobre uma doação de dinheiro. Caramba! Ou seja, a imperfeição estava em todo lugar, da menor congregação até o quartel-general. O fato de que nem o centro de comando escapava diz muito. Então, no fim das contas, o que o personagem faz? Depois de esgotar todas as opções e perceber que não existe um oásis de perfeição, ele desliga o telefone, respira fundo e decide ficar exatamente onde estava. E essa é a grande virada. Exatamente. A lição da parábola, segundo o autor, é que a ala perfeita, a comunidade ideal, é uma miragem. Não existe. Porque comunidades são feitas de gente. E gente é um material fundamentalmente imperfeito. A gente erra, tem dias ruins. Portanto, a missão não é encontrar o lugar perfeito. É ajudar a construir um lugar melhor. Começando por si mesmo. Começando por si mesmo. E o vídeo traz uma chamada para ação que é quase um tapa na cara, de tão direta. Diz algo como: desista de procurar uma ala perfeita e seja você a ala perfeita. É isso. A ideia é virar a chave, né? Em vez de chegar num lugar com um radar para encontrar defeitos, a gente deveria ajustar o foco para procurar o que há de bom. Exatamente. E é aí que as duas partes da nossa conversa se encontram de forma brilhante. Verdade. Lembra do Esdras, que precisava preparar o coração antes de estudar? Sim. A lição da parábola é a mesma, só que aplicada ao convívio. O frequentador precisa preparar o coração antes de ir para a sua comunidade. Faz todo sentido. Se a pessoa vai com o coração preparado para aprender, para contribuir, a experiência dela é uma. Se ela vai preparada para julgar e criticar, A experiência é outra, mesmo que o lugar seja o mesmo. exatamente o mesmo. A responsabilidade volta para o indivíduo, então. E o autor vai além, ele define o que chama de o maior teste ao ir na igreja. Que eu acho que vale para qualquer ambiente de aprendizado, na verdade. Com certeza. E não é um teste sobre o quanto você sabe, mas um teste de perspectiva. Ele dá 3 dicas práticas. Quais são? A primeira é: foque na mensagem e não no mensageiro. O princípio é mais importante que as imperfeições de quem ensina. Ok, essa é clássica. A segunda, foque nos princípios e não nos processos. Às vezes a gente se irrita com a burocracia, com a organização. E perde a essência. Exato. E a terceira, que para mim é a mais poderosa, foque na doutrina, ou seja, nos ensinamentos centrais, e não no enredo, nos detalhes históricos ou nas curiosidades. Esse ponto do enredo versus doutrina é muito bom. Ele até conta uma anedota sobre isso, né? Sobre uma competição. Sim, é uma história ótima. Ele conta que estava assistindo a um quiz show de conhecimento bíblico na TV. E ele percebeu que 100% das perguntas eram sobre o enredo. Qual o nome do terceiro filho de fulano? Em que cidade aconteceu tal batalha? E isso era um Trivial Pursuit gospel, basicamente. Exatamente. E a observação dele foi cirúrgica. Em nenhum momento foi feita uma pergunta sobre a doutrina por trás daquelas histórias. Ninguém perguntou o porquê. Ninguém perguntou qual o princípio sobre perdão que a gente aprende com a história de José do Egito. O foco era em quem sabia mais fatos aleatórios e não em quem compreendia as verdades aplicáveis. Que é o que realmente importa. É o que transforma. O objetivo é sair com algo que mude a sua segunda-feira, não só ganhar uma competição de trivia. Uau! Então, fazendo uma retrospectiva do nosso papo, a gente começou com um modelo super disciplinado do Esdras, de preparação interna, estudo, aplicação. Como o caminho para uma conexão real. E terminamos com essa parábola que joga um balde de água fria na nossa busca por perfeição externa, mostrando que a falha é parte do pacote. A síntese final que o material nos deixa é que o protagonismo da nossa jornada de crescimento é nosso. Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Nem para o ambiente, nem para o chefe, nem para o professor. Para ninguém. O trabalho começa dentro, com a preparação do coração, com o ajuste do foco. É sobre aprender a extrair a mensagem valiosa mesmo que o mensageiro seja falho. E encontrar o princípio aplicável, mesmo que o processo seja irritante. Exato. A qualidade da nossa experiência depende muito menos da perfeição do mundo ao redor e muito mais da nossa disposição interna. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar durante a semana.
O material argumenta que o grande teste no ambiente espiritual é separar a mensagem do mensageiro. E eu fico pensando, e se a gente aplicasse esse mesmo filtro em outras áreas da vida, como isso transformaria a nossa maneira de consumir informação? Por exemplo, ao ler um livro de um autor de quem a gente discorda, ou ao assistir uma palestra de alguém com um estilo de que não gostamos. Ou numa conversa tensa com alguém da família. Exato, que é o mais difícil. O que mudaria se o nosso primeiro instinto fosse sempre o de buscar a essência, o ouro do princípio, em vez de focar na ferrugem e nas imperfeições de quem está entregando a mensagem.